Vamos conversar sobre o conceito de integral. Fazer uma espécie de experimento, assim. É claro que a gente pensa, dada a posição, como obter a velocidade, dá até para fazer experiências assim. O que é meio esquisito seria dizer, bom, mas eu tenho a velocidade e quero a posição. Mas em matemática a gente pode pensar nessas coisas. Então, imagina que a gente tem a velocidade, função, com gráfico, tudo bonitinho. Tem, num tempo t0, a posição x0. E a gente quer saber a posição x1 num tempo t1. A coisa mais natural desse mundo é montar um algoritmo. A gente faz o tempo inicial como o t0, a posição inicial como x0, divide o intervalo de tempo t1 menos t0 em n pedaços, a ideia é que o n vai ser grande, né? Mas em n pedaços, faz ΔT igual a t1 menos t0 sobre n e usa uma ideia fundamental. Quer dizer, no tempo ti mais 1, a gente vai ter xi mais 1 igual a xi mais ΔT vezes ti. É a ideia mais natural desse mundo. O interessante é o ΔT vezes ti, olha, ele é uma areazinha, né? Se você tem a velocidade, multiplica pelo ΔT, é isso aí. E aí você pega o próximo tempo e faz isso de novo. E aí a gente pode fazer uma animação. E repara, eu botei umas áreas vermelhas. Por que elas são vermelhas? Porque quando a velocidade é negativa, quando você multiplica por ΔT, você tem uma variação de espaço negativa. A velocidade negativa você anda para trás. Então, na hora que você vai somando, você não pode somar positivamente. Você vai estar somando o número negativo. Então, se você interpreta essa variação da posição, pensando assim, no final das contas, o seu x1 você vai dar como xn obtido por esse algoritmo, que é a soma das áreas desses retângulos. Só que essas áreas têm que ser tomadas com sinal, porque quando o ΔT é positivo e a velocidade é negativa, esse sinal vai ser negativo. Claro, a ideia é fazer o n tender para infinito, ou pelo menos ser bem grande, para o ΔT tender a zero. Fazer ele tender, o n tender a infinito, e o ΔT tender a zero, mas a gente pode fazer ele bem pequenininho e olhar uma nova animação. Bom, como era de se esperar, quando o ΔT é pequenininho, a aproximação fica mais próxima da área. Então, a coisa mais natural desse mundo é a gente dizer que a integral é a área com sinal entre o gráfico de f e o eixo horizontal. Desde que essa área exista, porque a gente não definiu a área nunca. Ainda sobre essa questão do sinal, repare o seguinte, imagina que eu dou um t0 e um t1, só que o t1 é menor que o t0. Então quando você faz o ΔT, ele é negativo. Está vermelhinho aí na figura porque ele é negativo. Mas olha o que acontece na hora que eu faço a minha animação. Pois é, agora a área embaixo do eixo do x está dando positiva. É o que a conta deu, mas repare, isso é razoável também, né? Porque agora o ΔT negativo e a velocidade negativa, o produto é positivo. Então, se você anda para trás, a ideia é o contrário, a área embaixo do eixo do x é positiva e acima do eixo do x é negativa. Então, vamos levar essa ideia para entender sempre o sinal da integral. Bom, mas então a integral tem que ser uma coisa que não tem que estar ligada à ideia de velocidade, de nada. Você dá uma função e define a integral. Então, vamos escrever isso e dar uma definição de integral que não fale em área. Vai ser área, mas não vai falar de área. Primeira ideia é isso, você pega a função no intervalo AB e faz uma partição do intervalo AB. Quer dizer que você escolhe um certo número de pontos entre A e B, e aí faz o A0 igual a A1, A2, A3 e tal, e o último é o B. Estamos 8 aqui. Você pode, claro, repare, aqui não tem obrigatoriedade
já é uma mudança, né, do que a gente estava fazendo antes, de que os intervalos sejam todos do mesmo tamanho. Eles podem ser de tamanhos variados. Isso pode ser interessante, porque quando a função é mais inclinada, nos pontos onde ela é mais inclinada, vale a pena você tomar intervalos mais apertadinhos para diminuir o tamanho do erro. E lá onde a função se inclina menos, você pode gastar menos. Então a ideia é gastar mais intervalos onde a função varia muito, gastar menos intervalos, a ideia então é gastar mais intervalos onde a função varia muito. Aqui, ó, entre a 0 e a 4, a gente não tem nem metade do intervalo, mas valeu a pena concentrar mais intervalinhos ali, enquanto que quando a função tem uma variação menor, você pode relaxar, porque intervalos maiores não vão dar tanto erro assim. Bom, e aí a gente faz o seguinte, né? Pega a soma superior e a soma inferior. O que é isso? Você pega o menor valor da função para somas inferiores, a aproximação por baixo, e o maior valor da função para somas superiores, que são a aproximação por cima. Como a gente não tem garantia de que tenha o maior valor da função, a única hipótese que a gente faz é que a função seja limitada. Então pode ter o maior valor da função no intervalo ou não. Então a gente pega o supremo e o ínfimo para se precaver. Uma outra coisa que a gente pode fazer é escolher pontos em cada intervalo. E em vez de pegar soma superior e soma inferior, a gente pega uma aproximação usando como altura o valor da função nos pontos que a gente escolheu no intervalo. Isso é muito mais razoável, porque dado uma função maluca qualquer, a gente não vai ficar sabendo como é que calcula o supremo, o ínfimo, mesmo o máximo. Se a função for crescente ou decrescente, tudo bem, mas... Então a ideia de escolher um valor da função é bem mais natural do ponto de vista computacional. Pode variar o ponto no intervalo e essa soma vai variar com a mesma partição. Com relação à soma superior e à soma inferior, tem uma observação importante que é a seguinte: se você tiver menos pontos na partição, digamos que você não tem o ponto A1 aqui, tem o A2. Então você tem lá a soma superior e a soma inferior. Se você acrescenta o ponto A1, automaticamente a sua soma superior diminui e a soma superior aumenta. Então tem a ideia de que você pode ir refinando a partição quando você trabalha com somas superiores e somas inferiores e melhorando a aproximação. Como as somas de Riemann estão entre a soma inferior e a soma superior, você já sabe que quando você refina a partição, melhora a sua aproximação de qualquer maneira. Quando a gente dividia em n pedaços, a gente dizia que era o limite quando n tende para infinito. Agora, a gente chama de norma da partição o maior tamanho dos intervalos da partição e faz essa norma tender a zero. Então, se esse limite existir, ele é integral. Definição alternativa: as somas superiores estão todas acima do valor da integral e as somas inferiores abaixo. Então o supremo das somas inferiores deve ser igual ao ínfimo das somas superiores para a integral existir. Para que eu estou sempre tomando essa precaução que a integral pode não existir. Se uma dessas duas definições funcionar, a função tem integral. Exercício mostra que as duas definições são equivalentes. Quer dizer que a função vai ter integral pela definição 1, sem somente se tiver pela definição 2. E claro, as duas dão o mesmo valor. E vamos acrescentar, então a gente já sabe, né, que se a gente fizer a integral de B até A, tem que ser menos a integral de A até B. Então vamos botar isso na nossa definição. E bom, a partir da definição, ou das duas definições, que na verdade são equivalentes, é um bom exercício provar que elas são equivalentes, dão o mesmo número, e uma integral existe segundo uma, se somente se existe segundo a outra, a gente pode provar as propriedades básicas, né, que tem que ter a nossa integral. Então, primeira propriedade, a integral de A até B, mas a integral de B até C é a integral de A até C. Parece óbvio, mas merece uma discussão, porque isso vale desde que B esteja entre A e C,
ou vale também quando B não está entre A e C? Se você reparar, vai ver que funciona direitinho em todos os casos. Segunda propriedade, bom, se multiplicar a função por uma constante, claro, todas as alturas são multiplicadas pela constante, a integral sai multiplicada por ela. Terceira, a integral da soma de duas funções e a soma das integrais. Até parece natural, mas merece uma pensada. Como é que... para ver por que isso é verdade. E a quarta, bom, se uma função é maior ou igual que a outra, a integral é maior ou igual que a integral da outra. Significa, na verdade, ser maior em cada ponto. Fica uma questãozinha que é a seguinte, se a gente substituir o maior ou igual por maior, estritamente maior, então é verdade que se f é sempre maior estritamente do que g, a integral de f vai ser maior que de g? Deve ser verdade, né? Pensa aí.